como uma comunicação inadiável. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o governo federal acaba de anunciar uma decisão que já era esperada, anunciada, de que a presidente Dilma Rousseff não vai mais aos Estados Unidos. Brigar com os Estados Unidos na situação em que aquele país se encontra é fácil, muito fácil. De ladeira abaixo, a economia é exaurida, um presidente da República não aprovado pela opinião pública, lá embaixo nas pesquisas, é facílimo. E a decisão, todos nós sabemos que não foi dela, foi do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do marqueteiro que manda neste país, o João Santana. Então, lamentavelmente, um episódio eleitoral domina mais uma vez uma decisão importante do Brasil. Ela deveria ir para lá, enfrentar as coisas, dizer aquilo que o Brasil quer dizer. O Brasil condena essa espionagem, mas não para que a presidente da República dele tire proveito há mais de um ano da eleição, e quem viver verá no guia eleitoral, no chamado programa eleitoral dela, a exuberância, a coragem dela, que não teve para enfrentar Evo Morales na Bolívia, teve para enfrentar um presidente fraco como o dos Estados Unidos. Mas, senhor presidente, os olhos do Brasil estarão fixados nesta quinta-feira, 18 de setembro de 2013, no pleno do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Celso de Mello anunciará a sua posição sobre a validade dos embargos infringentes para os réus do chamado escândalo do Mensalão. É tão simbólico que a palavra embargo também signifique, segundo os dicionários, aquilo que impede, embaraça, empecilho, obstáculo ou dificuldade, e que infringente signifique desobedecer, violar, transgredir e desrespeitar. Vale ressaltar que todas essas palavras têm um conteúdo negativo e não poderia ser diferente. Não tenho dúvidas de que a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal pesará enormemente para consolidar ou não a imagem positiva que o Supremo construiu no seio da opinião pública desde que esse julgamento histórico teve início no ano próximo passado. Pela primeira vez, senhor presidente, o povo teve a perspectiva de que até os poderosos podem ser condenados e privados da liberdade por causa dos crimes que cometeram. Qual brasileiro vai compreender que essa reviravolta em torno da condenação dos mensaleiros decorre do simples fato de que 2 novos ministros tomaram assento na Suprema Corte? Para a maioria dos brasileiros, o crime não pode continuar compensando. A impunidade não pode prevalecer, mas a verdade nua e crua é que, caso sejam acatados os embargos infringentes, ficará evidente que os condenados já têm maioria no Supremo para reduzir suas penas no novo julgamento. Algum brasileiro indignado com as injustiças vai compreender esse desfecho impensável há até bem pouco tempo? Essa reviravolta no Supremo Tribunal Federal será equivalente à votação da Câmara dos Deputados, que no dia 28 de agosto, próximo passado, negou a cassação do deputado federal Nathan Donadon. Será uma vergonha nacional, um constrangimento, uma decepção sem tamanho. Como escreveu sensatamente o jornalista Merval Pereira, que vem acompanhando de perto todo o julgamento, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal está a caminho de perder a confiança do povo brasileiro, que passou a considerá-lo um sustentáculo do sistema democrático, imune a influências externas, a partir de sua atuação desassombrada no julgamento do Mensalão. Fecha aspas. Da mesma forma, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, da mesma forma que se levantam dúvidas quanto ao correto funcionamento do Congresso Nacional, esmagado pelo autoritarismo do Poder Executivo, será passível de se levantar, neste momento, questionamento do que diz respeito à Suprema Corte do país. Prefiro que o Supremo sofra a influência externa das ruas do que a influência externa dos gabinetes do Palácio do Planalto e das salas da sede do Partido dos Trabalhadores. O que está em jogo, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, não é a falsa polêmica sobre se é certo ou não o Supremo Tribunal Federal está sensível ao que deseja a maioria da opinião pública brasileira.
É ilusão acreditar que um julgamento emblemático como esse possa ocorrer apenas sustentado por detalhes jurídicos e especificidades técnicas. Senhoras e senhores senadores, existem julgamentos e existem julgamentos, entre aspas. Os primeiros, sem aspas, entram para a história pela porta da frente, pelas razões que fizeram e fazem a civilização humana progredir, evoluir. E existem os outros julgamentos, aspiados, que também fazem parte dos acontecimentos históricos, porém pelas razões inversas, como lembranças amargas daquilo que o ser humano precisa deixar para trás, que é a antítese do que representa a justiça. A impunidade dos poderosos foi uma das principais razões das manifestações que tomaram as ruas do Brasil no último mês de junho. E o que se viu em diversas oportunidades foram elogios ao trabalho que o Supremo Tribunal Federal vinha realizando para acabar com a máxima de que os políticos e pessoas influentes jamais são punidos. Todos sabemos, senhor presidente, que o ministro Celso de Mello já se pronunciou anteriormente a favor dos embargos infringentes, mas ainda mantenho a esperança de que ele, homem sensato e experiente que é, tenha em mente de que os poderes da República não são olímpicos institucionais, nos quais deuses arrogantes fazem o que bem entendem, sem levar em conta as expectativas da sociedade. Era o registro, senhor presidente, que tinha a fazer e torcer fortemente para que amanhã o país não se envergonhe da Suprema Corte.